A graça e a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus verdadeiramente esteja em todo o seu ser, na sua casa, na sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui quem vos fala é a missionária Alcideia. Nos últimos dias eu vivo perguntando, indagando, que tipo de evangelho é esse que as pessoas estão vivendo? Um evangelho o qual eu não consigo ver transformação na vida dessas pessoas, eu não consigo ver o caráter dela, não é moldado, e muito menos a personalidade. Há uma mudança, há uma transformação. E várias respostas, vêm em minha mente, diante dessa indagação. Uma delas é que as pessoas que dizem servir a Deus, se tornaram-se cada vez mais ouvinte e não praticante da palavra, não praticante verdadeiramente daquilo que é o evangelho, o verdadeiro evangelho, de acordo com a palavra de Deus. Outra explicação que chega em minha mente é que esse tipo de evangelho que foi implantado no Brasil, pelo menos nos últimos 40 anos, é um tipo de evangelho de muita prosperidade, aonde a pessoa tem sempre que ter, sempre o ter é mais do que o ser, Ser verdadeiramente o que o evangelho pede para que cada um seja. E também é o tipo do evangelho que o homem é o centro de tudo, e não Deus. Onde o sofrimento humano, na sua maioria das vezes, é exaltado, por não ter sido tratado mediante até mesmo a palavra de Deus. Então, por não ter havido realmente uma libertação, uma cura interior mediante a palavra de Deus, então é o sofrimento do homem que é exaltado. Então, e mediante também a isso tudo, há um pecado encoberto, um pecado que não houve confissão e muito menos arrependimento. É um evangelho o qual a pessoa pode tudo, que está debaixo da graça e do amor e pode tudo. E se esquecem que essa graça nunca foi de graça. Houve um preço muito alto pago para que essa graça pudesse chegar até nós. E que esse amor de Deus, sim, Deus tem amor, mas Deus é o amor, mas que Deus também é justiça, que há uma justiça sobre isso tudo, que Deus é justo. E a total falta de conhecimento das Escrituras, ou melhor, a total falta de Deus através da sua palavra, de quem é Deus. E Deus, ele nunca muda e nunca mudará. E ele é o mesmo, ontem, hoje, para todo sempre. Vai ser sempre o mesmo. Então, diante disso tudo, se Deus não mudou, se Deus nunca mudará, posso crer que o mesmo Deus que tratou com o seu povo no Antigo Testamento, nos relatos, descrito lá no Antigo Testamento, é o mesmo que vai tratar com o seu povo mediante o sacrifício da cruz, por meio daquilo que foi feito na cruz, do sacrifício, que é a redimição, do homem para com Deus. Podemos ver que no Antigo Testamento tem um relato de um povo que desobedecia, que se prostituía adorando outros deuses, que pecava livremente diante desse Deus. E um povo que via tantos milagres, que viu tantos milagres, Deus operar tantos milagres. E nos dias atuais não é diferente, porque quantos milagres podemos presenciar que podemos dizer realmente foi Deus que fez. Mas mesmo diante desse milagre, dessa existência de Deus, mesmo assim há um povo que não para de pecar, igualmente o povo do Antigo Testamento. Um povo que desobedece, um povo que se prostitui, que adoram outros deuses.
que se torna a idolatria se torna tão forte no meio desse povo nos dias atuais, porque até então idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. E quando eu leio num livro do profeta Amós, eu até aconselho que leiam os capítulos, né, todo o livro do profeta Amós, ele relata justamente a situação de um povo que está muito atual nos dias de hoje. De um povo que prestavam ofertas a Deus, procuravam sempre ofertar a Deus, mas como se faz nos dias atuais, muitos ofertam a Deus no intuito, na intenção que Deus tem a obrigação de devolver, e devolver com juros, com toda a correção, que mais e mais, cada vez mais. Então, se sentem nessa obrigação, eu vou dar, eu vou ofertar, mas eu tenho, mas Deus tem por obrigação me dar de volta, né? Me ofertar de volta e várias vezes mais o valor que eu estou ofertando. É um povo também, lá no livro de Amós, que até os cânticos Deus repudiou. Os ouvidos de Deus não queriam mais ouvir aqueles cânticos, aquele tipo de adoração que só fazia muito barulho e que chegou a incomodar Deus. Então eu creio que não é diferente nos dias atuais. Porque muitos hoje é um tipo de adoração nos cânticos, né? E até mesmo esse sentido cântico gospel, que as letras exaltam mais o homem é o centro de tudo, as suas dores, o seu sofrimento, né? E que coitado de mim, e que olhem para mim, olha o meu sofrimento, estou sofrendo muito, que só pode, que Deus tem que dar vitória, você ver vitorioso, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer muitos milagres, vão acontecer, meus inimigos vão ser abatidos. Então, é uns louvores que até estimula a vingança, né? Porque Deus vai tratar com meus inimigos, Deus vai tratar com quem tocar em mim. Então, esse é o tipo da adoração que eu tenho certeza, igualmente estava lá descrita no livro de Amós, né, do povo lá, que Deus também não está ouvindo. É muito barulho e não adoração a Deus. Deus não é o centro. O centro é o homem. E também naquele tempo ali, existia a adoração ao bezerro de ouro, que era o culto à idolatria. Né? As pessoas estavam prestando culto, achavam que estavam prestando culto a Deus, mas eram bezerros de ouro. Ou seja, a teologia daquele povo era mesmo nos dias atuais. Né? Nós somos um povo eleito, um povo de Deus, um povo escolhido e jamais seremos destruídos. Essa teologia está bem presente nos dias atuais. E tudo o que o povo fazia era o mesmo que as pessoas fazem hoje. O homem, com seus deleites, seus desejos carnais, né, querendo que tudo seja satisfeito segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. Deus é justiça. E Ele espera que, igualmente, Ele esperava do povo, descrito lá de Amós, justiça também nos dias de hoje, no meio da sua igreja hoje, no meio do seu povo, né? Não agora. Então, a justiça, que possamos realmente cada vez mais procurar ser retos, ser corretos, agir com atitudes corretas diante de Deus, porque Deus é um Deus de justiça. E se somos semelhantes a Ele, somos um povo para sermos, fomos gerados para ser semelhante a Deus, então Deus espera o mínimo, a justiça também sobre nossas vidas, nos nossos atos, sermos retos, agirmos com justiça também. E nos afastarmos cada vez mais do pecado, confessar o nosso pecado e, acima de tudo, nos arrependermos dos nossos pecados. E sabemos que isso tudo é a base. É a base. E hoje é mediante, sim, o sacrifício da cruz, mediante a Cristo, que redime, que aproxima o homem de Deus. Sabemos de tudo isso, mas a base continua sendo a mesma. O pecado afasta o homem de Deus. Então o homem tem que renunciar ao seu pecado, o homem tem que submeter-se à vontade de Deus e obedecê-lo. O princípio é o mesmo, não mudou. Desde de Adão até os dias atuais. O princípio de Deus é o mesmo.
E só mediante esse princípio, né, mediante o exemplo, né, que devemos nos moldar, que é o exemplo do seu Filho amado, o exemplo de Cristo. Então, diante desse modelo santo e justo que é Cristo, que nós temos que nos basear e seguir a ele, a esse modelo, é que verdadeiramente estaremos agradando a Deus e com certeza nos aproximando dele. E que Deus abençoe ricamente a minha vida e a sua vida, né? Que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, em nome de Jesus.